Salve, salve, rapaziada, vocês estão bom ou não? Seguinte, aqui é o dono deste belo canal e eu vou falar um pouquinho sobre a prova da Polícia Federal, agente administrativo, que foi feita no dia 29 de 6 de 2025. Primeiras impressões, vamos lá. Seguinte, eu vou fazer um vídeo bem direto para não curtear muito o seu tempo, tá ok? Então eu vou falar como é que foi a ida, como é que foi a volta, como é que foi feita a prova em si, para você entender direitinho, certo? Os procedimentos, os processos, tudo como é que foi, beleza? Bom, eu iria gravar para vocês desde o início do dia até a ida e como é que foi, só que infelizmente por estar naquela correria e simplesmente ser um horário totalmente fora do padrão, certo? 15 horas. Quem é o concurseiro que faz a prova 15 horas da tarde? É a primeira vez que isso acontece comigo, certo? Em todos esses anos que eu trabalho nessa empresa vital, essa é a primeira vez que isso me acontece. E bom, por ser um horário um pouquinho novo, eu achando que, nossa, é domingo, a cidade de Brasília vai estar toda tranquila. E não. Minha prova foi lá em Taguatinga, mais ou menos Águas Claras ali no CEUB. Tava cheio para um caralho. Rapaz, parecia um formigueiro, doido. E eu tinha tomado aquele energéticozão, então eu tava ligadaço, mano. Tipo assim, por um lado eu, vou gravar, tá ligado? Mas por outro eu fiquei, mano, só vai pra sala e fica esperando, tá ligado? Então eu nem decidi gravar, eu só fiz minha parte, que é só fazer a prova, tá ok? Isso é louco, mano, o horário de 15 horas, ao meu ver, demora muito, velho, porque você fica olhando, dá 19 horas, aí você fala, cara, 19 horas já tá de noite, né, velho? Tarde já, né, mano, você é louco. Aí vai passando a hora, e pô, você fica, ih, minha filha, ih, que hora que nós vai sair, meu parceiro? Mano, parecendo até a escola, tá ligado? Esperando o sinal bater pra todo mundo meter marcha. E bom, como é que foi a prova em si? É a primeira vez que eu vejo a minha sala nesse ano, né? Pelo menos nesse ano, tá lotada. Minha sala, acho que tinha umas 50, 60 vagas, tá ligado? De cadeira, 60 mesas. Mano, tinha 56 pessoas na minha sala, velho. Tava muito cheio. E é a primeira vez que eu vejo isso em toda a minha vida de concurso. Sala cheia, mano. Eu não sei se isso é bom, né? A concorrência agradece, não, a concorrência se entristece. E, mano, como eu disse, eu tinha tomado naquele energéticozão, então eu tava ligadaço. E por incrível que pareça, eu já fui usando minhas dicas, né, que eu fui olhando no YouTube umas dicas para poder fazer Sebrasp, certo? A primeira impressão é português, tem textão, pula, mano, não perde tempo. Então o que eu fiz? Fui pulando para as mais pequenininhas, certo? Aqui, ó, certo? Eu acertei muita questão, certo? Mas por ser as que eu errei, anula algumas certas. Então meio que não adiantou eu ter acertado tantas se eu errei algumas também. Então eu já fui passando para as mais pequenininhas, as que eu mais sabia. E por incrível que pareça, raciocínio lógico, que eu achei que eu não ia me dar bem, porque é um conteúdo que eu não estudo raciocínio lógico. Eu não fiz uma questão e o resto eu decidi chutar. Ou seja, eu gabaritei o resto, tá ligado? Eu não errei nenhuma. Nossa, é bom demais. Pra mim, pelo menos, foi bom. E ética. Raciocínio lógico e ética foram dois conteúdos, duas matérias que eu consegui gabaritar na prova. Tirando aquela questão de raciocínio lógico, eu não marquei nada, então eu não errei e nem acertei, tá ligado? E uma matéria que eu achei que eu ia me dar bem muito, mano, ia me dar muito bem era português, porque era o que? Mais interpretação textual, certo? Como toda a prova da CESP. Porém, eu não me dei muito bem não, velho. Eu acertei muitas, só que algumas que eu tinha certeza que eu iria acertar, eu caguei o pau. Por exemplo, tem essa daqui, a substituição do isso por o que prejudicaria a correção gramatical. Eu marquei, não prejudicaria não, eu fui lá, não, o que não. Só que prejudica sim, então eu peguei, eu dei aquela chorada por 2 minutos e continuei o round. E uma que tava um pouco fora da minha curva era um pouco de informática, velho. Tinha umas paradas de Excel que eu não via há mais de 3, 4 meses, tá ligado? Eu só estudei pro ICMBio lá no início do ano, então eu fiquei perdidinho, mano. Soma-si, B2, B5. Bom, se eu tivesse feito alguns simulados de informática, cairia uma parada assim, né? Então seria fácil pra mim. Porém, eu caguei o pau. Então eu errei algumas que já era pra eu ter sabido. Infelizmente eu não soube no momento. E teve outras matérias que eu decidi chutar a maioria, e graças ao bendito Deus, muitas coisas eu acertei, como aquelas de recursos materiais, tá ligado? E eu consegui acertar 3 e errar uma, certo? Que foi essa daqui, ó. A curva ABC utiliza valores utilitários no estoque de cada material como critério de classificação. Eu peguei e falei, mano, eu tinha visto uma questão dessa um dia antes da prova, e eu tinha marcado C e tinha sido C. Só que eu fui marcar aqui na prova e errei. Só que o resto eu acertei, caralho. Mano, a maioria que eu quase gabaritei, certo? Por incrível que pareça. Só que eu por ser CESP, uma errada anula uma certa. Então, não adianta eu ter quase gabaritado vários conteúdos se outros cortaram as questões certas, né? E bom, eu descobri algumas semanas antes da prova de ADM administrativo da PF que teria, né, a bendita prova discursiva, né? Então eu peguei e falei, cara, dois conteúdos que eu não estudo,
que é o quê? É prova discursiva, redação e raciocínio lógico. São 2 conteúdos que eu não estudo nada. Eu só vejo, tipo, um videozinho ali e outro lá, mas não estudo nem um pouco, certo? Eu não sei que diabo aconteceu comigo ali na hora que eu peguei e falei, foda, vou meter o louco. Eu vou pegar todas as informações que eu tenho na minha mente e colocar em prática. Mano, esse conteúdo... Aqui, ó, se liga. Esse conteúdo aqui, ó, primeira coisa que eu faço, né, quando eu chego na prova e tem redação, né? A moça pega e fala, vai lá na prova lá de redação e pega a frasezinha pra colocar na prova, né? E eu não sou vacilão, eu já pego e dou aquela olhada no qual conteúdo é da redação, né? E eu já deixo anotado aqui, ó, rabiscadão, na área de rascunho, rabiscadão. Pra não perder tempo no... Irmão, e tipo, ao longo da prova, eu fui imaginando alguns temas pra poder abranger a minha discursiva e tal. E, meu irmão, pensa numa redação que, ao meu ver, eu só não vou ler aqui porque eu acho que é uma perca de tempo, mas, mano, eu não estudo redação, eu não estudo raciocínio lógico. Eu quase gabaritei raciocínio lógico e minha redação ficou um pitel. Como diz meu parceiro Matuei, né? São ossos do ofício. Cara, analisando a preliminar, né, do gabarito que eu vi pelo Gran Cursos no YouTube, eu acertei 72 e acabei errando 33, né? Fazendo aquela somatória, eu acertei no total 39. Ou seja, não tá nem perto da lista de classificação, porém, tem muitas aqui que a galera deu uma olhada e falou que tem anulação. Outras eu ainda não cheguei a dar aquela bisoiada, certo? Porque não tinha... E outras aqui, agora que eu tô percebendo, eu não cheguei a dar uma olhada, ó. Caraca, eu tenho que ver algumas daqui que eu não cheguei a olhar, certo? Mas basicamente é isso. Eu sinto que não foi lá uma prova que eu tenha tirado uma ótima mediana, porém, através das provas que eu fiz esse ano, eu vejo que eu tô evoluindo bastante, certo? Isso coloca em prática uma dica que meu próprio pai me deu. É o quê? Se você tem a oportunidade de fazer tudo, faça. Antes eu cagava o pau. Eu falava mesmo, não, eu quero ser oficial do exército, eu vou fazer SpaceX, caguei pro resto. Adivinha? Não passei. Ah, eu só vou fazer Banco do Brasil, caguei pro resto. Adivinha? Não foi, certo? E meu pai falava, se você tem a oportunidade de fazer tudo, até uma prova municipal, velho, que paga R$1.500, faça, que você ganha uma coisa chamada experiência, certo? Uma coisa que eu percebi que no começo do ano eu fiz o ICMBio. E no ICMBio eu demorei... Mano, eu quase não terminei a prova, certo? Tinha que fazer redação, tinha que fazer tudo. E faltava 5 minutos para entregar a prova e eu não tinha concluído quase nada. Essa daqui eu terminei, fiz a redação. Ainda tive tempo de passar pro gabarito bonitinho. E sabe quanto tempo eu tinha? 1 hora livre para poder fazer o resto. E foi o que eu fiz. Eu peguei esse tempo livre e olhei as que eu não tinha marcado nada. E eu peguei e falei, quer saber? É CESP. Caguei. Em CESP, você já sabe como é que é. Mas é uma errada não acerta, certo? Só que eu peguei e falei, vou chutar no verde. Que se foda, mano. Que se foda. As que eu tinha cagado o pau, deixado em branco, eu peguei e falei, mano, vou arriscar. E adivinha? Vamos colocar aqui de 10. De 10 que eu chutei, pelo menos 7 eu acertei. Então, mano, é umas paradas assim que a experiência faz com que agregue mais conhecimento contigo, tá ligado? Então, se você tiver a oportunidade de fazer tudo, assim como eu tenho feito, certo? Com um conteúdo que agregue outros concursos, né? Tipo, pô, você não vai fazer uma ESA, mas vai estudar pro, sei lá, Polícia Federal. Mano, conteúdo nada a ver, tá ligado? Mas uma PF administrativo, um ICMBio, um IBAMA, tem muito conteúdo ali que se abrange. Uma PF administrativa com uma PRF administrativa. É o mesmo conteúdo praticamente, tá ligado? E é isso que eu tenho botado em prática. E sinceramente, fazer tudo tem sido a diferença na minha vida. Obrigado, meu pai, pela dica, certo? Obrigado, Deus, por mais uma oportunidade. Foi uma prova, pra mim, mostrou ser uma prova incrível, certo? E pra você que não tirou uma mediana boa, não tirou, zerou a prova, cara, olha isso daqui como uma porta de entrada, olha isso daqui como uma nova oportunidade, certo? Nunca desista. Um dia vai chegar o dia, uma hora vai chegar a hora, certo? E é isso. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Se inscreva no canal. Até a próxima. Até o próximo concurso.